Olá, a palavra de hoje é: E disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto está em Mateus 16 e 24, e nós estamos lendo esse texto para responder uma pergunta que muitas vezes você faz a si mesmo. Mas o que é um cristão? O que é ser um cristão? E quem é um cristão? Então, para entender isso, nós podemos ver Jesus está reunido com os discípulos em uma multidão. E ele se volta para os discípulos e faz esse convite diante de toda a multidão. Ou seja, não foi um convite só para os discípulos, foi um convite para todos os ouvintes. E Jesus, ele convida assim: se alguém é para todo mundo? Não. É um convite individual. Se alguém, se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser seguir o mesmo caminho, enveredar pelo mesmo caminho, andar comigo, como convite é sensível, porque Jesus diz: se alguém quiser. Além de ser um convite individual, o convite depende do seu querer. É para você que quer, é para você que aceita, é para você que decide. Se alguém quiser vir após mim. E aí Jesus começa a mostrar o que você deve fazer para seguir esse caminho. Renunciar a si mesmo. Peraí, por que eu renuncio a mim mesmo? A essência do meu ser sou eu. Como é que eu deixo de ser eu mesmo? E aí entra o segredo de ser um cristão. Se moldar ao caráter de Cristo. E que caráter é esse? Caráter vem de características. Os caracteres de Cristo, que são inúmeras qualidades que o próprio Jesus nos deu para seguir. Está tudo muito bem escrito na sua palavra, independente de doutrina religiosa, de denominação religiosa, de placa da igreja, de discurso pastoral. Jesus fez um convite pessoal e também te dá um ensinamento pessoal. Negar a si mesmo é abrir mão das suas antigas convicções e criar em você o caráter de Cristo. Lembra da reciprocidade, do amor ao outro, do cumprimento da palavra? Pronto. As características de um cristão é parecer com Cristo. E Cristo nos amou. Cristo deu a vida por nós. Cristo nos ensinou a perdoar, a acolher, porque o reino dos céus é feito daqueles que aprenderam a amar a Deus sobre todas as outras coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas isso é uma obrigação de todo mundo? Não. Isso é uma obrigação sua, que aceitou o convite. E o texto segue dizendo: você vai renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz. Não é pegar todo o peso dessa mudança e jogar nos outros. Eu agora fui na igreja, decidi ser crente. Aí eu chego em casa e ninguém mais ouve música do mundo, ninguém mais assiste televisão. Dentro da minha casa todo mundo ora, jejua e profetiza. A santidade do lar é assim. Peraí, não. Quem respondeu ao convite foi você. Quem vai renunciar-se a si mesmo é você. Você está tomando sobre si a cruz. E as pessoas que estão ao seu redor, as responsabilidades
que você tem com elas, para com elas, e as suas responsabilidades pessoais são a sua cruz. E quando você assume tudo isso, você segue. E aí que está o problema de muita gente não gostar de cristão. Porque o cristão que veste a capa de cristão, ele não é aquele que aceitou o convite, não aquele que assumiu a sua cruz, não aquele que renunciou a si mesmo, mas aquele que acha que agora eu descobri o segredo da salvação e eu quero que todo mundo se salve, então eu vou começar a trabalhar para que o mundo inteiro seja salvo. O modo correto seria: eu evangelizo, eu faço o convite e quem aceitar está salvo. Não. Esse cristão descobriu uma fórmula incrível. Para que todo mundo fosse salvo, ele tem que fazer todo mundo cumprir a lei. Como assim? Porque a partir de agora ele é cristão e as pessoas têm que andar corretamente com Cristo. Agora a humanidade precisa ter os preceitos de cristão, porque ele descobriu que isso era bom e é bom para todo mundo. Como assim? Você está seguindo os dogmas da religião que você acaba de acolher. O mundo continua no mundo. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O mundo continua com a sua vida mundana. Os mandamentos são para você, as leis e a justiça são para o mundo, para isso que elas existem. Se você não é um legislador da lei, se você não tem um cargo público, você não tem que se preocupar com as leis da humanidade. Sua preocupação é cumprir as leis de Deus, porque seguindo estas, todas as leis da humanidade também serão cumpridas. E você será um exemplo dentro da sociedade, porque Jesus também nos chamou a ser luz do mundo. O fato de você querer que toda a humanidade vá para o céu não é ruim, é maravilhoso. Isto é um chamado para a missão, para evangelizar, mas evangelizar é convidar as pessoas a virem para Jesus. Não é colocar de goela abaixo a sua religião dentro da vida dos outros. Não foi isso que Jesus ensinou. Muito cuidado na hora de falar coisas que não cabem dentro da palavra de Deus. Muito cuidado. E aí você diz: mas irmã, como é que eu posso dizer isso se eu não conheço a Bíblia? Hoje em dia não há mais desculpas para não conhecer a palavra. Se você não sabe ler, você diz para o Google, abre para mim versículo tal, em livro tal. E ali ele lê para você. Nas igrejas tem estudos bíblicos. Aí você me diz: mas tem estudo bíblico que ensina tudo errado. Como é que eu vou saber que eu não estou numa dessas igrejas que ensina a palavra de Deus distorcida? Existem alguns passos que você deve seguir para ter certeza de que a palavra de Deus está sendo ensinada de forma correta. Se uma igreja ensina o evangelho de Cristo, ela ensina a luz da palavra de Deus, sem achismos e sem segundas interpretações. Se você está numa denominação que existe um outro livro explicando a Bíblia, cuidado. Por que precisa de um livro para explicar um livro? O que você precisa saber para entender a Escritura? O que é que os teólogos aprendem na hora de estudar a Bíblia? Primeiro, a Bíblia ela é uma coletânea de livros, cada livro escrito numa época. Essa época vinha com contextos históricos, ou seja, com acontecimentos que envolviam aquele período de tempo em que aquele livro foi narrado, escrito. Então você precisa às vezes entender esse contexto. Quando você fala de um contexto em relação a um livro, você está falando do período que foi escrito, da situação política, econômica, religiosa que aquele período estava passando e as pessoas que estavam envolvidas estavam vivendo. Quando você entende tudo isso, a leitura fica facilitada, porque quando você entende o contexto, o texto faz todo o sentido. Mas se você não tem ainda esse conhecimento para entender todos os livros da Bíblia, a minha dica é: leia os evangelhos. Dê
atenha-se ao que Cristo falou. Pegue um livro da Bíblia e ouça Jesus lhe aconselhando. Peça que o Espírito de Deus abra o seu coração e o seu entendimento para que aquela palavra produza frutos em você, porque a conversão é sua. Interceda pelos seus e por sua família, orando por eles, ensinando a palavra, fazendo o convite. Qual é o convite? Quer seguir Jesus? Porque quem quiser, aí vai se moldar ao caráter de Cristo, e a este você ensina a doutrina da Bíblia. Porque quando você decide seguir Jesus, aí você precisa conhecer Jesus para desenvolver em você as características de Cristo. Simples, claro, não precisa de distorções ou de maiores explicações. Cristo sempre falou de forma simples e clara, porque o seu objetivo era nos levar de volta para o Pai. Ele veio resgatar o homem do pecado e nos dar salvação. Quando você decide seguir a Cristo, você vem esperando a eternidade. Alguns chegam porque estavam doentes. Sim, acontece de alguma pessoa por necessidade se aproximar dos cristãos para que orem, para que um milagre aconteça. Mas as maravilhas vêm para os não crédulos. O milagre vem para edificar a fé daqueles que ainda não creem. Para os que creem, para os que tomaram a decisão, é moldar em si o caráter de Cristo. Para esses, conhecer os mandamentos de Cristo, as ordenanças de Cristo, porque você quer a eternidade. Para isso você aceita Jesus. Eu não vou para a igreja, eu não tomo uma decisão de ser cristão porque eu preciso reformar minha casa, de um carro novo, ser rico, porque pastor tal prega e tem milhões. Jesus disse que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça. O Evangelho de Cristo é um evangelho cujo objetivo é nos aproximar do Pai. Para isso Jesus veio ao mundo, para isso ele ensinou a palavra, para isso ele se sacrificou. O sacrifício da cruz, meu irmão, foi para te salvar, foi para levar a tua alma para o céu, para que a tua decisão seja honrada, para quando você diga: Jesus, eu te aceito na minha vida, eu renuncio a mim mesmo e eu quero te seguir, eu quero carregar minha cruz. Seu nome seja escrito no livro da vida e a eternidade seja o passo seguinte da sua vida. Então, glória a Deus por isso. Obrigada por me ouvir até aqui e eu espero que essa palavra produza frutos no seu coração. Já que chegou até aqui, não custa nada se inscrever no canal, deixar aquele like e continua seguindo a gente. E pode fazer perguntas aí nos comentários, que assim que for possível eu vou respondendo, ou nos textos, ou respondo de forma pessoal. Deus te abençoe e até a próxima.